A paz do Senhor, continuando aqui o vídeo da série aqui do 9º Congresso Nacional da Escola Bíblica Dominical. Nesse vídeo eu quero falar do que aconteceu no dia 2 pela manhã. Então no segundo dia a gente teve aqui algumas plenárias, ou seja, as plenárias são os eventos que acontecem com todo mundo num lugar só. Então tem muita gente inscrita, muita gente participando. Então nas plenárias de hoje, nós aprendemos muito com a professora Marlene Lefebvre. Falaram Lefebvre lá, mas eu vou aportuguesar e falar do jeito que escreve, Lefebvre, que eu chamo assim. Ela é autora daqueles livros Métodos Criativos de Ensino e Estilos de Aprendizagem. São dois livros sensacionais que eu gosto muito. E a sua plenária, ela falou sobre as crianças, né? Ensinar as crianças, ou seja, preparar a criança, né, para a EBD, preparar a EBD para ensinar as crianças. Foi mais ou menos nesse sentido. Porque assim, ensinar não é uma tarefa fácil. Ela falou muito disso. Tem gente que acha que é fácil ensinar. Você chega lá e vai ensinar. Não, é um dos trabalhos mais difíceis que existe. É muito difícil ensinar. E a responsabilidade é muito grande. Então a professora Marlene Lefebvre, ela falou nesse sentido e ela bateu muito nessa tecla de nós ensinar a criança aquilo que ela realmente tem que aprender, que ela precisa aprender. Ela precisa aprender a palavra de Deus, precisa aprender a Bíblia. Ela citou lá que algumas pesquisas registram que as crianças começam a ter acesso à pornografia com 9 anos de idade. Então isso é algo muito sério. Uma criança com 9 anos de idade já está acessando pornografia e ela leva isso para a vida inteira, até no casamento, ou seja, no casamento dela vai ser prejudicado por causa do excesso de pornografia que ela recebeu durante a vida inteira. Isso já é comprovado. Então o professor da escola dominical, ele não tem que ter vergonha de tratar desse assunto na sala de aula. Ele tem que chegar e ter coragem de falar, ensinar a criança o que ela pode assistir, o que ela pode ver, o que ela pode fazer. Então tem que ensinar a palavra de Deus, então tem que ter muito cuidado. Então nós temos, se você foi chamado para ensinar, você tem a capacidade de ensinar. Então vai lá e ensina a palavra de Deus. Depois teve a plenária do pastor César Moisés, na qual ele falou do sacerdócio universal dos crentes. Então o pastor César Moisés, ele enfatizou a questão do sacerdócio. Quando Lutero começou a reforma protestante, ele bateu muito nessa tecla, porque naquela época somente os padres, os bispos, o papa tinham o poder de interpretar as escrituras. A Bíblia era escrita somente em latim, e só eles podiam ler e interpretar. O povo não tinha a liberdade de ler a Bíblia e interpretar da forma correta. E Lutero, ele veio com essa proposta, só que mesmo assim, o povo era muito leigo. Lutero ainda não teve tanta coragem assim de passar essa responsabilidade para o povo. Então teve uma evolução. Na verdade, apesar do povo poder aprender a palavra de Deus e ter acesso à palavra de Deus, ainda somente quem era pastor, padre, quem estava ali na alta hierarquia da igreja tinha a capacidade de ensinar a palavra de Deus. Então o povo não tinha ainda. Com o passar do tempo, isso foi acabando e a escola dominical exerceu um papel muito importante nisso. A escola dominical, ela só existe por quê? Porque pessoas leigas podem ensinar. Ou seja, todos professores de escola dominical não são formados. Se você observar quem é professor da escola dominical que é formado na área de licenciatura, que é formado em pedagogia, são poucos mesmo. A grande maioria não tem formação. Então ele deu exemplo de vários professores de escola dominical que só tem a 4ª série, a 8ª série, mas são cheios do Espírito Santo e sabem passar a palavra de Deus, tem essa responsabilidade e passa. Então hoje a gente tem a questão dos pastores, dos presbíteros que estão aí para ensinar a palavra de Deus. Só que quando nós abrimos a Bíblia, segundo falou o pastor César Moisés, todos têm a mesma responsabilidade. Não importa se você só tem a 4ª série ou se você é um pastor e tem um ensino superior. Com a Bíblia aberta, a responsabilidade é a mesma. Todos têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus da forma correta. Então você não precisa ter um curso superior para ser um professor de excelência. Você pode ser um professor de excelência sem ter um curso superior. Você pode ser um professor de excelência sem ser necessariamente formado na área de licenciatura. Basta você orar, pedir a Deus, pedir a direção de Deus e exercer esse sacerdócio real, sacerdócio santo. Nós somos chamados para sermos sacerdotes, nós exercemos esse sacerdócio ensinando a palavra de Deus. Então, depois do pastor César Moisés, teve o pastor Elmer Towns, dos Estados Unidos. Foi uma transmissão ao vivo, mas foi muito bom, foi a mesma coisa ele estar aqui presente. Nessa transmissão ao vivo ele falou sobre o ensino como fonte de avivamento, então foi muito rico
a sua palestra, a sua plenária, porque ele deu um passo a passo como que você cresce a escola dominical, você cresce a igreja. Então eu anotei algumas coisas aqui, eu vou falar, por exemplo, ele falou da lei da classe. Uma classe tem que ter 10 a 15 pessoas. Jesus, por exemplo, ensinou 12. Então se a sua classe passa de 15 pessoas, já está no momento de você criar uma nova classe. Porque ele fala assim, a lei da classe de 10 a 15 pessoas, a lei do professor, um professor só para uma classe. Por que isso? Porque o aluno ele se espelha no professor e ele cresce vendo aquele professor. Ele vai ter o exemplo do professor. O professor não pode ensinar somente com a Bíblia, mas com o seu comportamento, as suas atitudes, tudo que ele faz no dia a dia está relacionado aí, né, ao que ele está ensinando na escola dominical. Então o professor ele tem que ser único. É difícil ter só um professor, mas isso é importante. E depois ele fala de crescer, dividir e multiplicar. Ou seja, a classe da escola dominical, quando começa a crescer, tem que dividir, tem que criar novas classes. Passou de 15, cria uma classe nova. Porque quanto menos classe, mais classe tiver, melhor. É melhor para interagir. Uma classe muito grande é muito complicado para você interagir, para você fazer dinâmicas, então é importante dividir classes. Dividir faixa etária também, ele deu essa dica, né? Cada faixa etária ali no seu lugar. Então isso é muito importante, a CPAD já faz isso com a revista. Tem igrejas que estão resistindo à revista de jovens, não estão usando a revista de jovens. Eu acho isso errado, se tem a revista de jovens, vamos usar a revista de jovens, porque tem temas voltados para os jovens. Revista de adulto tem tema voltado para adulto, às vezes fala de casamento, não tem... fala da vida depois do casamento. Isso não faz sentido para o jovem, para o adulto já faz. Então isso é muito importante, né? Dividir as classes. E buscar os seus alunos, ou seja, visitar os alunos. Ou seja, o professor da escola dominical tem que visitar, ele tem a responsabilidade de ir na casa, saber como está o aluno, conhecer os seus alunos. Então foi algumas dicas que o pastor Elmer Taus deu lá. Ele falou muito mais, a sua palestra foi muito rica mesmo. Então, quem participou tem aqui tudo escrito, né? Dá para recapitular em casa. O vídeo, para não ficar muito longo, eu não vou falar de tudo. É um resumo, né? Mas isso aqui já é algo que você pode aplicar na sua classe. Comece a prestar atenção nos seus alunos, conheça seus alunos, visite seus alunos. Tenho certeza que Deus vai abençoar e vai crescer. Não só a escola dominical, mas também a sua igreja pode crescer. Você que é pastor, você pode aplicar essas técnicas e crescer a escola dominical aí da sua igreja. Então eu encerro aqui o resumo do dia 2 pela manhã. Depois eu vou fazer um outro vídeo resumindo o que aconteceu à tarde e à noite. A paz do Senhor, até o próximo vídeo.